Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Martinho, conhecido também como São Martinho de Tours. Ele que nasceu no ano de 316, na França, era, portanto, filho de pagãos, revelou soldado ainda e catecúmeno. Veja, São Martinho, ele que é considerado o primeiro santo, né, que não foi mártir na igreja, né? Começou a ser venerado, então, pela sua vida de santidade. Então, era soldado, tornou-se catecúmeno e, logo depois, através da sua grande caridade evangélica, num gesto muito conhecido que deu a metade do seu manto de soldado para um pobre que passava frio. Depois, tendo recebido o batismo, abandonou a carreira militar e fundou, então, perto de Poitiers, um mosteiro, o primeiro mosteiro do Ocidente. Então, vemos na figura deste homem que tornou-se bispo posteriormente, alguém que de fato soube amar a Deus acima de todas as coisas e ao irmão como a si mesmo. E nesse gesto tão conhecido, dele dar um pedaço do manto, do seu manto, a um pobre que passava frio, disse que depois, à noite, em sonho ou quando estava em oração, Jesus apareceu para ele com esse manto que ele tinha dado para o pobre. Ou seja, como que ensinando para ele que tudo aquilo que ele faz por amor a Jesus, por amor a Deus, ele faz a ele mesmo, né? E aqui nós devemos aprender com São Martinho a fazermos tudo por amor a Deus. Amar, sobretudo, o nosso irmão por amor a Deus. O bem que procuramos fazer aos nossos irmãos deve ser por causa de Deus. Vamos ler o Evangelho de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu.
e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Muito bem, meus irmãos, aqui nós entendemos que a obediência dos leprosos ao mandato de ir aos sacerdotes supõe uma prova de fé nas palavras de Jesus. Jesus pede para que eles possam ir até o sacerdote, porque assim se dava. Quando alguém era curado de alguma doença, deveria apresentar-se ao sacerdote para que passasse por um rito de purificação e pudesse então voltar a estar com os demais, viver socialmente novamente, né? Por isso Jesus diz, como dizendo, olha, vai lá apresentar ao sacerdote porque vocês ficarão curados. Então, é uma prova de fé. E eles acreditaram em Jesus e por isso obedeceram. Por isso, de fato, pouco depois de se porem a caminho, eles ficam limpos, ficam curados. No entanto, só um deles, o samaritano, que volta louvando e agradecendo o milagre. E veja, aqui nós devemos entender que este samaritano que voltou agradecendo o milagre, ele recebe um dom ainda maior que a cura da lepra. Jesus lhe diz: tua fé te salvou. Veja, recebe a justificação, a salvação, porque ele não só foi curado, mas aderiu Cristo na sua vida. E aqui nós vemos também a importância de louvar e agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Qual foi a sua última oração de louvor, de agradecimento a Deus? Será que essa oração se faz presente todos os dias na nossa vida? Agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos dá, seja pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Agradecemos e louvamos a Deus por tantas e tantas graças que Ele libera a nós todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E devemos ter a oração de louvor na nossa boca. Essa oração de louvor que salva, como foi o que aconteceu com esse samaritano que estava leproso, foi limpo da lepra e depois limpo também de seus pecados. Meus irmãos, que possamos, a exemplo desse samaritano, louvar sempre a Deus. Como nós vimos anteriormente, a exemplo de São Martinho, fazer tudo por amor a Deus, sobretudo os gestos para com os nossos irmãos, que façamos por amor a Deus. Nós os louvamos e damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.